Queridos companheiros, aqui nos encontramos com o coração carregado de emoção, aquela enraizada em nosso interior, por aqueles que creem nesse Evangelho e faz dos seus ensinamentos um estilo sério, honesto, a conduzir a sua vida. O tema que hoje conversaremos um pouco: a fé, a esperança e a família. Subtema: as bem-aventuranças e os bem-aventurados. E o nosso ideal para esse instante é que a luz do nosso Mestre possa se fazer presente entre nós. No momento em que nos encontramos muitas vezes descrente, sem fé, devido aos acontecimentos que nós estamos vivenciando. A atmosfera, muitas vezes, de medo, nos angustia, e essa angústia também toma conta do seio familiar. Catástrofes de todas as proporções angustia, sim, o nosso interior e às vezes até desequilibra a nossa maneira de tratar o nosso semelhante. Nós estudamos nessa doutrina de luz que os tempos iriam chegar, que vivenciaríamos um período de transição, que a Terra passaria a ser mundo de regeneração. Porém, às vezes nos perguntamos, mesmo com todo esse conhecimento, precisaria ser com tantas perdas, tantas dores, tantas dificuldades? Além disso, acompanhamos aí o cenário político, econômico, social e aqueles que são os representantes responsáveis, administradores do nosso planeta físico. Às vezes agem de forma irresponsável, descompromissada, sem refletir nas consequências futuras. E para o espírita que tem entendimento de que a fé tem que ser raciocinada, é o momento também de lutarmos para que mãos que só pensam em seus interesses próprios não tenham condições de prejudicar aquilo que tivemos condições de conquistar até o momento. Temos que cuidar melhor da nossa sociedade, do nosso planeta que nos recebeu de forma tão grandiosa. Sabemos também que há entre nós espíritos superiores, elevados a nos auxiliar, mas que depende muito das nossas ações, da prática, das virtudes, das atitudes e dos pensamentos elevados, para darmos condições à aproximação deles entre nós. E ainda observamos, lemos, assistimos trabalhos de grandes irmãos nossos, até mesmo dessa doutrina, que dedicaram parte da sua existência à prática da caridade e também passaram por momentos difíceis como o nosso. Crise econômica, momentos pandêmicos e mesmo assim não deixaram de estender a mão aos necessitados, porque tinha em mente que seus irmãos poderiam estar passando por mais dificuldades do que eles. Deixaram o exemplo, então, de fé, de persistência no bem, de resistência a qualquer conflito e a crença de que tudo passa e de que nós não estamos, em nenhum momento, desamparados por essa espiritualidade. Hoje nós somos os apóstolos, os discípulos do nosso Mestre.
trabalhadores dessa seara de luz. Temos sim que respeitar todas as normas, os protocolos da saúde, para não disseminar mais esse vírus que vem trazendo tanta tristeza, tanta dor para muitos dos nossos irmãos. Porém, não podemos esquecer que a casa espírita é um hospital de almas, de espíritos que se encontram na erraticidade. E temos que juntos encontrar o caminho para auxiliar os nossos irmãos em dificuldade. Porque se refletirmos bem, será que as mentes perturbadas por espíritos de outra dimensão já encontraram a cura? Se os trabalhos assistenciais fraternos que a Casa Espírita realiza já não tem mais necessidade, que os companheiros já têm um padrão de vida para a sua sobrevivência própria, a Casa Espírita, então, tem que encontrar os meios para auxiliar os nossos companheiros. E o médium em si, doar as suas energias para auxiliar os nossos irmãos, esses espíritos mais elevados, a equilibrar as vibrações boas no nosso planeta. São atitudes, ações que são simples de ser realizadas, que precisa de boa vontade, que precisa da fé. E se nós, de repente, não realizarmos e sermos chamados à pátria espiritual, não irmos com aquele pesar, com aquele arrependimento e com a vergonha que poderíamos realizar e deixamos de fazer pelo medo. Aqui então, nós faremos a leitura de um trecho do Evangelho, segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5, o item para nossa reflexão, item 12, motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como prelúdio da cura. Essas palavras podem ainda ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas passadas. E essas dores, suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, estar felizes porque Deus transformou vossa dívida, permitindo pagá-la presentemente, e que vos assegura a tranquilidade para o futuro. O homem que sofre é semelhante a um devedor, que deve uma grande quantia a quem diz, o seu credor: se me pagardes hoje, mesmo a centésima parte da dívida, eu vos darei quitação de todo o resto, e sereis livre. Se não o fizerdes, eu vos perseguirei, até que tenhais pago o último centavo. O devedor não seria mais venturoso suportando toda sorte de privações para se liberar, pagando somente a centésima parte do que deve, ao invés de se lamentar do seu credor. Não lhe agradeceria? Tal é o sentido destas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São felizes porque se quitam, e depois de se quitarem, estarão livres. Mas se, quitando-se inteiramente de um lado, endivida-se de outro, não se alcançará jamais a libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porque não há uma só, qualquer que seja, que não arraste consigo
sua punição forçada, inevitável, que não se for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será na outra. Entre estas faltas, é preciso colocar em primeiro plano a falta de submissão à vontade de Deus. Pois quem murmura nas aflições e não as aceita com resignação e como uma coisa que se deve merecer, quem acusa a Deus de injustiça, contrai uma nova dívida, que faz perder o benefício que se poderia retirar do sofrimento. Por isso seria preciso recomeçar absolutamente, como se a um credor que vos atormenta pagasseis prestações, tomando-lhe cada vez um novo empréstimo. À sua entrada no mundo dos espíritos, o homem está ainda como obreiro que se apresenta no dia do pagamento. A uns, o Senhor dirá: eis o prêmio dos vossos dias de trabalho. A outros, aos felizes da terra, aqueles que tenham vivido na ociosidade, que colocaram sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos. Ele dirá: a vós nada cabe, porque recebestes vosso salário na terra. Ide e recomeçai a vossa tarefa. E assim então pensamos, se não fosse esse momento, essa fase difícil que nós estamos aí tentando atravessar, e se não fosse essa parada para olhar para o nosso interior, perceber o que precisa ser modificado em nós, e mobilizar para uma nova postura, para uma maneira de tratar aqueles que se encontram dentro do lar. Olhar de forma diferente para o companheiro, a companheira, para os filhos, auxiliar aos nossos irmãos. E observar realmente o que faz sentido para a nossa vida. Seriam os bens terrenos, os bens espirituais, como se encontram os nossos valores, os valores morais que faz diferença em nossa passagem. E também observar que tudo aqui é uma fase que nós estamos para a reforma moral, a reforma íntima. E a qualquer momento nós estamos sim fazendo a nossa passagem. E ainda pensar que o período de transição, ele existiria de fato, que nós já estamos aí dando início a esse momento. E também pensar que nós não fomos, ao longo das nossas existências, do processo reencarnatório, pessoas boazinhas, que tratamos todos humildemente, educadamente. Temos que, sim, passar pelas dores, pelas dificuldades, para entendermos o que é o sentimento de humanidade, de humildade, de amor ao próximo. E que muitos dos nossos governantes, dos nossos administradores ainda não conseguiram fazer uso em sua prática profissional. Fazer a junção da religiosidade ao amor ao seu próximo. E se não fosse então esse momento, como estaríamos nesse instante? Precisa de dar uma freada, muitas das vezes, nas atividades, no que nós estamos realizando, para olhar intimamente ao nosso interior e perceber como estamos nessa caminhada na estrada da existência terrena. E diante de todo esse processo aí, nós carregamos diversas sensações, mesmo com as incertezas, o medo, a angústia. Tentamos passar, sim, esse sentimento de que tudo vai ser amenizado com o tempo e que caminharemos dentro de uma possível realidade
que nós estamos tanto esperando, que seria essa possível realidade de que a vida continue dentro de uma normalidade, mas que jamais será como foi antes, devido às perdas, às situações trágicas. Muitos irmãos fizeram a passagem, sim, pela contaminação do vírus, outros pelo desequilíbrio espiritual, pela falta de crença, pelo desespero em si. E nós sabemos que nunca os ensinamentos desse evangelho, dessa doutrina de luz, foi tão importante para ser aí compartilhada com a sociedade. Porque é a única doutrina que nos mostra os valores espirituais, nos dá, de certa forma, o conhecimento de que a vida continua no além-túmulo. E mesmo vencendo todas essas sensações, temos que pensar nos filhos, na família, passar para eles, sim, esse sentimento da esperança de que é tudo uma fase, que a vida vai, sim, ser possível dentro de uma certa normalidade. Além disso, estar ali equilibrando as despesas, segurando o emprego, muitos assegurando também o emprego dos seus funcionários. Enfim, ainda dando o suporte necessário aos filhos nas atividades online. É um momento diferente para todos nós, mas de muitos aprendizados, de muitas descobertas. Ainda pensamos que, dentro dessas descobertas, muitos companheiros se deixam levar pelo egoísmo, pelo orgulho, pelo preconceito, pelo descaso, sentimentos fortes que andam ganhando grande proporção em nossa sociedade. E muitos dos nossos irmãos acabam aproveitando da massa mais ignorante, carente de conhecimento intelectual e tentam manipulá-los para os seus interesses pessoais. E com isso nós percebemos que as lições do Evangelho faz toda a diferença nesse momento. O culto do Evangelho no lar. Sentar, uma vez por semana que seja, a família ali reunida em volta da mesa, conversar, refletir sobre essas lições, apresentar Jesus para as crianças, para os adolescentes. Nós estamos distantes da casa espírita, se pensarmos em condição física. Os centros adequaram as atividades aos estudos virtuais, mas a criança ou adolescente tem em sua convivência as pessoas que se encontram ali dentro de casa. Então seria a extensão do que é desenvolvido dentro da casa espírita, no seu ambiente, dentro do seu lar. Por isso que, pelo menos uma vez por semana, se reunir para conversar com Jesus, para desenvolver o ato da prece e trazer energias boas para dentro do lar. É muito importante também nesse momento. E como já dissemos antes, sempre com essa sensação de que tudo vai melhorar e passar também esse sentimento para as crianças, para os adolescentes, que tão cedo tiveram que ter maturidade para conviver com todas essas perdas, com todos os conflitos, a crise que nós estamos atravessando e com o desequilíbrio dos nossos irmãos aí fazendo o seu retorno à pátria espiritual. Precisa de muita oração para auxiliar esses jovens, a essas crianças. E eu gostaria então agora de compartilhar uma experiência que eu tive
no ambiente familiar. Eu tive o privilégio de conviver com os meus pais, 41 anos da minha existência. Eles, pessoas simples, humildes, de valores físicos, intelectuais, mas de grande proporção espiritual. E os valores morais faziam presença no meu lar e eles alicerçaram a minha vida enquanto pessoa, enquanto profissional hoje, enquanto espírita. E então eu tenho essa grande gratidão à minha família, principalmente aos meus pais. E num certo momento, quando a minha avó havia completado 70 anos de idade, ela teve um aneurisma, precisaria passar por um procedimento cirúrgico, mas devido à idade, a cirurgia seria muito delicada e talvez ela não aguentaria. Minha mãe, então, já espírita, reuniu com um grupo de trabalhadores do centro espírita em que eu frequento e, por meio de uma reunião mediúnica, ela pediu a intercessão desses espíritos superiores que fizesse a cirurgia espiritual na minha avó. E eu acredito que isso ocorreu devido ao merecimento de todos nós. Passaram 2 dias, os médicos reavaliaram o quadro e viu que o coágulo havia desaparecido. Isso para entendermos que a espiritualidade está sempre atuando entre nós, que não estamos sozinhos em nenhum momento. Depende da nossa vontade, da nossa crença, perceber que em tudo eles se encontram presentes aí para auxiliar a cada um de nós, principalmente nos momentos de dores. Nós não nos encontramos desamparados. Depende sim desse elo, da conexão que nós temos com eles devido à nossa vontade, à nossa crença, à oração em si. E eu gostaria também de aproveitar esse momento aqui, num período em que nós comemoramos o mês da mulher, as homenagens voltadas para todas nós, mulheres, e que se fala tanto no empoderamento feminino. Eu acho que é muito importante nós pensarmos sobre isso, porque nós temos que lutar pelos nossos direitos, por sermos respeitadas, valorizadas, tanto quanto mãe, como esposa, como profissional, como companheira em todos os aspectos. E vencer aos poucos as ideias machistas no universo masculino. E não nos acomodar em relacionamentos abusivos, para se deixar levar pelas dores, pelas perdas, pelas dificuldades ali, pelo sentimento de melancolia. Temos que desligar dessas sensações, porque não há progresso, não há evolução. Você somente lamentar das tristezas que o outro às vezes lhe provoca. Nós temos que ter o direito, sim, em qualquer lugar, de ser mãe, de ser mulher, de ser companheira, de ser amiga, sem nenhum tipo de abuso. Fica aqui, então, a minha homenagem a todas nós, mulheres. Somos importantes e faremos sempre a diferença na sociedade que nós estamos no momento inserida. E jamais, nenhum de nós estaremos sozinhos. Ninguém está ileso às provas, às expiações. Teremos muitos espinhos ainda ao longo do caminho terreno, mas logo veremos as flores e o perfume das rosas. Jesus, esse Espírito puro, perfeito, que nem precisaria de passar por tudo o que passou, mas por amor a todos nós e nos mostrar o caminho da verdade, o caminho da vida,
e nos conduzir à felicidade, Ele se propôs a passar por tudo e nos trazer os ensinamentos propagados pelo cristianismo e já nos dar introdução aos ensinamentos também do Consolador prometido. Ele, com todo o seu conhecimento, ele andou entre leprosos, criminosos, bandidos. Nem por isso ele se deixou levar pelo orgulho, pela vaidade, porque era um espírito de grande elevação e um exemplo de amor maior que tivemos. E temos que, assim, nos assegurar para atravessar esses momentos difíceis e aproveitar todo esse processo para a reforma íntima moral, deixando para trás os vícios da matéria e buscar, sim, o caminho das virtudes. E o lar, o que é para nós? A redenção do amor, do afeto, do carinho. É o alicerce para abrigar o espírito e um dia o conduzir para a sua purificação. É o intuito de cada um de nós passarmos pelo processo doloroso da reencarnação. Algo de bom, de melhor para nós tem que ficar diante desse processo. Espelhar, sim, nos ensinamentos do Mestre, compreender dia a dia os seus ensinamentos, sim, voltado nas suas parábolas, mesmo histórias, mas com grandes ensinamentos. E ainda assessoradas aos ensinamentos dessa doutrina maravilhosa. É o que, na verdade, nós temos aí para contribuir diante dos nossos atos para a sociedade. Jamais deixar de mostrar, compartilhar esses ensinamentos, porque talvez salvará uma vida da aflição, do sofrimento. Jesus é o governador desse planeta. E junto a espíritos mais elevados está a o conduzir para a regeneração, para um mundo de paz, de amor e de prosperidade. Temos que acreditar nesse ideal. E o nosso guia mentor está a nos auxiliar, mas que depende, sim, dos pensamentos elevados e a prática das boas ações. Eu gostaria então de aproveitar esse momento para fazer a leitura de alguns versos do nosso irmão de grande elevação aí, Emmanuel, que nos disse, que disseram que não vencerás em teus empreendimentos. Disseram que o teu doente querido está no clima da morte, que atravessarás longa noite de aprovação. Disseram que não mais encontrarás o trabalho que mais desejas, que não te recuperarás de certas perdas sofridas, que não realizarás os sonhos que acalentas. Enfim, disseram que os entes amados distante de ti nunca mais te voltarão ao convívio, que o resgate do corpo físico não mais te permitirá as realizações que tanto almejas, que por essa ou aquela falta andarás sobre a terra constantemente sobre pedras e espinhos. Tudo isso disseram. Entretanto, continua agindo e servindo, orando e esperando, porque as opiniões de Deus são diferentes. Que esses ensinamentos, então, possa florescer em sua caminhada, hoje e sempre. Espero ter contribuído de alguma forma com essa semana aí
de estudos voltados para a Semana da Família. Meu abraço fraterno a todos vocês. Então, fiquem em paz e continue caminhando com o nosso Mestre Jesus. Obrigada.